Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui novamente para apresentar para vocês um trabalho referente a gerenciamento de memória do Linux, tá? Esse trabalho, como eu já falei no vídeo anterior, ele é referente à matéria de sistemas operacionais abertos do curso de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da Universidade Paulista de Alphaville, a Unip, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês do gerenciamento de memória. Só reprisando o que a gente já tinha dito no primeiro vídeo do Linux, sobre a inicialização do equipamento e do sistema operacional aberto, tá? No caso, o Debian que foi usado. Nós continuamos com a mesma máquina virtual, eu só vou exemplificar para vocês e mostrar alguns comandos do gerenciamento de memória, tá? Então, só apresentando os participantes, eu me chamo Bruno, temos o Fabrício, o Thiago e a Vitória, ok? Então vamos lá. Esse primeiro slide, eu trago para vocês uma breve explicação do que é o gerenciamento de memória. Então, ele nada mais é do que processos que estão em execução durante a execução do sistema operacional. Então, assim, todo processo que está em execução, no momento, ele tem prioridade na ocupação da memória principal, tá? E quando termina esse processo, quando termina a execução do processo, e se ele tiver espaço na memória ainda, ficam resíduos desse processo. Mas para quê? Para que no futuro retorno, para que se ele precisar voltar novamente à execução, já tenha lá esses resquícios que vão ajudar a volta do processo a acontecer de forma mais rápida, ok? Esse é basicamente como funciona o gerenciamento de memória. Sempre que tem um processo em execução, ele tem prioridade sobre os demais processos. Quando esse processo sai da memória, ficam ainda os resquícios que ajudam ele a retornar caso necessário, tá? Ainda assim, tem alguns casos que a gente não vai ter espaço na memória para execução. Aí que começa aquela troca de memória e swap, que a gente chama, tá? Swap é um espaço reservado no HD, é uma pequena partição do HD que é utilizado como extensão da memória. Então, é feito aí o gerenciamento desse espaço, tá? Ele pode ser modificado também, e através dessas informações nós podemos jogar informação da memória principal para a swap e vice-versa, dependendo do tipo de utilização que nós vamos fazer, tá bom? Isso é uma questão que já é trabalhada pelo sistema operacional de forma que é invisível para o usuário, tá? E aqui eu já vou direto para os comandos. Nós temos alguns comandos básicos, que é para visualização do tamanho da memória, cache, swap, assim como o comando free, tá? Nós temos alguns outros comandos que eu vou mostrar também. Então, nós usamos o comando free para realmente verificar o quanto de memória nós temos, o quanto de cache está sendo usado e o quanto tem, e quanto tem de espaço de swap, ok? Então, usando o comando free "-m", nós podemos verificar os valores em MB, tá? No caso aqui do exemplo, tem um total de 2.895 megas de memória e 2.782 sendo usados nesse momento, tá? Então, nós temos algumas informações sobre a memória, sobre a utilização da memória, sobre o cache também, sua utilização, e do swap da mesma forma, ok? Então, o comando free, ele serve basicamente para isso. Ele tem algumas outras especificações, nesse caso a gente está usando /m, mas tem outros barras aí também para fazer a utilização. Aí, se vocês ficarem curiosos, acessem lá sites procurando por esse comando, né, do Linux, que vocês vão achar aí também. Bom, um próximo comando que nós podemos usar também é o DMI decode, tá? Esse comando ele serve para descobrir algumas informações, como o máximo de memória que o sistema suporta. Então,
Através desse comando, executando esse comando, nós vamos saber as informações abaixo. Então nós podemos ver aqui que o máximo de memória que pode ser utilizado, a capacidade de memória aqui são 4 GB, tá? Possivelmente aqui dando um erro de handle, quando ultrapassar isso ele fica como não providenciado, tá? Temos um outro comando também, que é o comando top. Esse comando top, ele mostra as informações gerais do sistema, literalmente. Ele vai dar um preview aí de como está o seu sistema operacional e as informações de processos que estão em andamento, que não estão, se tem processo parado, se não tem, se tem processo rodando ou se não tem, quantidade de uso da CPU, quantidade de uso da memória, quantidade de uso da partição de swap e assim por diante, tá? Aqui do outro lado ele mostra processos e o usuário que está logado. Nesse caso aqui você pode ver que tem root, Ricardo e assim por diante. Por processo ele mostra o tamanho o usuário que está logado, o quanto de memória está usando para esse processo e assim por diante. Nós podemos ver aqui que o primeiro processo que está sendo usado aqui, ó, é o Firefox, tá? Então, exemplo do Firefox, nós temos aqui o ID desse processo, o usuário que está usando e as outras demais informações que eu comentei com vocês aqui, tá bom? Bom, essa é a parte de comando que eu trago para vocês. Aí vou passar um vídeo aqui também, feito pelo restante da equipe, que vai mostrar para vocês no Debian como é que funciona esses comandos que eu passei aqui agora e qual a resposta que ele vai dar. Então, executando, é possível ver aí o root do Debian, né? Fazendo primeiro o comando free-m. Então esse é o retorno que nós vamos ter, tá? Então ele mostra aí a quantidade que está usada, a quantidade que está livre, os buffers e o cache. Bom, nesse caso a gente usou mais alguns barras aí, tem o /H, agora nós usamos o comando top, tá? Que ele também vai mostrar aí os processos e as informações que estão rodando no sistema operacional, o init. Se tivesse rodando o Firefox, ele mostraria aí também que está rodando o Firefox, tá? E o próximo que é o DMI Decode, que ele vai mostrar um geralzão do sistema aí. Ele mostra diversas informações, a capacidade máxima de memória, a capacidade máxima de CPU. Então esses são os 3 comandos básicos que nós utilizamos aí como exemplo, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi aí a parte de gerenciamento de memória do Linux que nós utilizamos e mostramos aqui no vídeo, tá? Até mais.